Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar trabalhando aqui com biografia e agora você vai utilizar o seu livro aí de língua portuguesa, né, do quarto ano livro Crescer, aí na página 51. Você vai acompanhar a leitura da biografia de Malala Yousafzai, essa menina que se tornou mundialmente conhecida por defender o direito das meninas do seu país, né, que é o Paquistão, e de frequentar a escola. Essa biografia, ela foi publicada no site IKMR, que significa Eu Conheço Meus Direitos, que é uma organização não governamental brasileira dedicada à proteção de crianças refugiadas, ok? Então, olha só, acompanha aí comigo. Malala Yousafzai, a biografia dela. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A Malala nasceu em 12 de julho de 1997 em Mingora, a maior cidade do Vale do Swat, que é uma região montanhosa e tribal ao noroeste do Paquistão e próxima à fronteira com o Afeganistão. A situação geral da educação no país é de extrema precariedade e, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, o país tem mais de 5 milhões de menores entre 5 e 11 anos que não frequentam a escola, sendo que 2 em cada 3 crianças são meninas. O Paquistão ocupa o terceiro pior posto no índice mundial relativo à igualdade dos sexos no sistema educacional. E lá na província onde a Malala vivia, Khyber, a taxa de analfabetismo entre as mulheres é superior a 60%. O pai de Malala, Zia-ud-Din Yousafzai, sempre foi um defensor da educação e transmitiu essa paixão à filha. Segundo amigos, o educador e dono de uma escola mista de ensino médio costumava dizer que, se fosse assassinado por educar crianças, não haveria forma melhor de morrer. Pai e filha têm uma relação especial. Era com ela que Yousafzai discutia política enquanto os outros 2 filhos iam dormir. A luta para educar a menina e manter sua escola começou em 2007, quando o Talibã ele infiltrou-se em Mingora e a partir de então destruiu mais de 400 escolas, gente. Baniu as mulheres da vida social, proibindo-lhes o acesso à educação e aterrorizou a população com execuções públicas e ameaças transmitidas por rádios clandestinas. A Malala, ela mudava o caminho da escola todos os dias. Ela escondia os livros por baixo da roupa e não usava mais uniforme para não chamar a atenção. Em 2009, encorajada por seu pai, começou a escrever o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa para a BBC Urdu, só que com o pseudônimo Gul Makai, sobre as dificuldades que enfrentava no Vale do Swat, sob a égide do Talibã, né? Sua identidade real tornou-se conhecida através do documentário produzido pelo New York Times. Àquela altura, Malala já havia se tornado um ícone para as meninas da região por defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã, algo que nem os políticos paquistaneses faziam por medo. A Malala ganhou prêmios e conseguiu das autoridades melhorias para as escolas da região. Em dezembro de 2011, recebeu do primeiro-ministro Yousaf Paz Agilano o Prêmio Nacional da Paz, rebatizado com seu nome, assim como o colégio onde estudava. Na cerimônia, revelou o desejo de formar um partido político para defender a educação. Em outubro de 2012, homens armados entraram no ônibus escolar onde viajava e perguntaram por Malala. Quando uma colega de classe apontou para ela, um homem armado atirou em sua cabeça e a bala atravessou o pescoço, instalando-se no ombro. Os tiros também feriram outras meninas que estavam no ônibus. Malala foi levada para a Inglaterra, onde fez uma operação para reconstruir o crânio e restaurar a audição no Queen Elizabeth Hospital. Recuperada, hoje mora com a família em Birmingham, onde estuda em um colégio só para meninas. Desde o atentado, Malala foi homenageada com diversos prêmios e é a pessoa mais jovem a ser indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Em 12 de julho de 2013, Malala fez o primeiro discurso público desde o atentado durante a reunião dos jovens líderes na Assembleia Geral da ONU em Nova York. E a data coincidiu com seu aniversário de 16 anos e foi oficializada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, como o Dia Malala, em homenagem aos seus esforços para garantir educação para todos. Uau, que história, hein? Que biografia! Que motivação para nós nos dedicarmos no estudo, não é? Agora vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com esse texto que nós acabamos de ler e ouvir. Pega aí seu livro, pega aí a página 53, vem comigo. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui a atividade, né, do livro Crescer aí, a página 53, tá? Que a gente acabamos de ouvir aí a biografia da Malala, certinho?
Então vem com a Pro acompanhando. Vamos lá, ó. Começando aí na página 53, fala assim, ó. Esse texto que vocês leram e ouviram a professora, ele é uma biografia. E nós já vimos a questão da biografia, certo? Em relação às características do gênero biografia, nós vamos colocar V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá, ó, pensando na biografia. Biografia é um estudo dos seres vivos, seus hábitos e modos de vida? Não, né, gente? É falso. Esse não é a característica da biografia, não. Relata fatos reais e marcantes da vida de uma pessoa ao longo do tempo, ao longo da vida dela? Sim, a biografia é isso, é a gente conhecer os fatos e os fatos reais, coisas empolgantes da vida de alguém, certo? Narra uma história com personagens fictícios? Não, né, gente? Narra uma história real, o nome já fala, né? História aí de alguém, certinho? Então vamos lá, ainda na página 53, tá? A 2. A biografia que nós ouvimos e lemos, ela foi publicada em um site. Aí que outros lugares, pessoal, ela poderia ter sido publicada? Então vamos lá, ó, ela foi no site, mas de repente, será que a biografia poderia estar num livro? Sim, tanto que tem o livro da Malala também, tá? Então ela poderia estar num livro, ela também poderia ter sido publicada em uma revista, ela poderia ser publicada em um jornal e vários outros meios aí de comunicação, certinho? Ela poderia ter sido sim. Questão 3. No primeiro parágrafo, a biografia apresenta o lugar em que a biografada nasceu. O foco da apresentação, lá do lugar quando começa a falar o Paquistão, traz lá pra gente, né, a questão de onde aconteceu, que ela nasceu em Mingora, que é a maior cidade do Vale do Swat. Gente, o objetivo, né, o foco da apresentação disso, será que foi mostrar a geografia do lugar? Não, não foi, porque o destaque da biografia da Malala não é ali o local que ela mora. Será que foi a educação das meninas nesse lugar? Sim, né, pessoal? Porque toda a luta da Malala é em torno da educação que ela queria que ela e as meninas pudessem ter. E educação em geral nesse lugar? Não. Embora lá a gente tenha a geografia do lugar, fala da educação, né? Colocou lá a faixa etária das crianças de 5 a 11 anos, a quantidade enorme que ainda não estuda, mas o foco mesmo da apresentação é a educação das meninas aí nesse lugar, certo? Então vamos lá, ó. A questão 4, né? Deixa eu pôr até aqui o número que não está. Então, ó, no país onde a Malala nasceu, os meninos e as meninas têm os mesmos direitos? Vamos lá, tem ou não? Não, não tem os mesmos direitos, tá? Por quê? Gente, a maioria das meninas não frequenta a escola por causa da dominação do grupo radical Talibã. E o que é esse grupo? É um grupo islâmico que surgiu lá no Afeganistão, lá nos anos de 1990, tá? Então, olha só. Escrevam aí, ó. A maioria das meninas é muito difícil para elas, né? A maioria das meninas não frequenta a escola por causa, não é porque não querem ir, não, a família não, é por causa da dominação aí do grupo radical Talibã. Você pode escrever tanto assim como há também aceitação se for assim, tá? Mas coloquem aí do primeiro jeito, certinho? Ok, vamos lá. Aí vem a página 54, tá, pessoal? Questão 5. Ela fala assim, ó. De que forma a Malala denunciava o que acontecia com a educação em seu país? Gente, a Malala, ela por meio de um blog. Então marca aí, ó. Por meio de um blog, certo? Lá na BBC. Na BBC do Paquistão. Era lá que ela denunciava, tá? Ela fazia. Então, era no meio de um blog. Vamos lá, ó. Blog. Vamos destacar isso aqui, certinho? Continuando. Questão 6. Por que Malala se transformou em ícone para as meninas da sua região? Gente, porque ela luta, né, pela educação feminina. E tem mais. Ela enfrentou
o Talibã? Então, gente, vocês têm que perceber o seguinte, que a Malala é uma ativista da educação feminina no país dela e teve várias conquistas nessa área. Então, vamos colocar lá, ó, porque ela luta pela educação. Porque ela luta pela educação feminina, né, das meninas aí, porque os meninos têm esse direito. E enfrentou o Talibã. Então, esse é um destaque muito grande. E por conta, né, disso aí, ela é um ícone aí para as meninas. Certinho, pessoal? Olha esse trecho aqui, quer ver, ó? Tá assim, ó. Malala nasceu dia 12 de julho de 1997 em Mingora, a maior cidade do Vale Swat. Aí tem por que tem isso aqui, gente? O que quer dizer que a história continua? Aqui ela vem vindo, então vai lá. Em 2009, encorajada por seu pai, começou a escrever um blog. Aí tá, continua. Em dezembro de 2011, recebeu o prêmio Ministro Yousaf Paz Agilano, o Prêmio Nacional da Paz. Aqui a gente tem uma imagem de crianças, né, que brincam na cidade de Mingora, para a gente ver aqui mais ou menos uma característica. Mas aí eu quero que vocês localizem aqui no texto a primeira coisa. Quando que a Malala nasceu? Então, ó, tá aqui, ó. 12 de julho de 1997. Essa é a resposta da A. Foi quando ela nasceu, 12 de julho de 1997. Quando que ela começou a escrever o blog dela? Ó, 2009, tá? E quando que ela recebeu o prêmio? 2 anos depois, ó, em 2011. Então anota aí, 12 de julho na A, 2009 na B, 2011 na C. Aí, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada nessa linha do tempo que está aí aparecendo na página 55 para vocês. Nessa linha do tempo, é uma linha curta que foi feita, só alguns detalhes, mas é uma linha que está representando aí a vida da Malala, como ela aparece lá na biografia. Então começa assim, ó. 1997, ela nasceu no dia 12 de julho. Aí em 2009 ela começa a escrever o blog sobre a vida como estudante lá no Paquistão. Aí em 2011 ela recebe o Prêmio Nacional da Paz por defender a educação feminina. E em 2012 ela sofre o atentado por enfrentar abertamente o Talibã e defender o direito à educação. E em 2013 ela faz o primeiro discurso público para jovens líderes na Assembleia Geral da ONU. Tá bom? Aí eu vou perguntar para vocês, como que esses fatos da vida da Malala, eles foram organizados? Eles foram organizados do mais novo para o mais antigo, do último? Não, né, gente? Não foi. Ele foi do mais antigo para o mais recente? Sim, ó. Vai crescendo, ó, 97, 2009, 11, então, aqui, sim. E ele é do mais importante para o menos importante? Não. Porque ele está numa ordem cronológica. Gente, nas biografias, geralmente os fatos, eles são organizados em ordem cronológica. Isso é o quê? Que vem do mais antigo para o mais recente. Pode acontecer de ter uma mudança? Pode, mas seguindo as características da biografia, vai nessa ordem aí cronológica, ok? Então, olha só, deixa eu só ler para vocês aqui um fatinho, no exercício 11, que fala assim, ó. Malala mudava o caminho para a escola todos os dias, escondia os livros sob a roupa e não usava mais uniforme para não chamar a atenção. Aí vem aqui 2 perguntas para vocês, que é da questão 11, tá? Deixa eu pôr aqui 11. Os fatos são relatados pela própria pessoa ou por outra pessoa? Gente, tá assim, ó, Malala mudava. Gente, se eu vou falar da professora Raquel, eu não falo Raquel andava. Não, eu. Então, aqui tá muito claro que é outra pessoa por outra pessoa, ok? E quais palavras comprovam essa resposta, gente? Primeiro, o próprio nome da pessoa. Malala. Quando eu vou falar de mim mesmo, eu não uso o meu próprio nome, eu falo eu, né? Vou usar o meu pronome aí. Então, Malala mudava, porque se eu vou falar eu, então eu falo mudei, mas não. Então alguém está falando dela, então ela mudava. Outra coisa, ela escondia, certo? E ela não usava. Se fosse a própria Malala falando, ela falaria assim, ó, eu mudei, eu escondi, eu não usava, tá bom? Então, nas biografias, os fatos, eles são relatados por alguém. Então, a biografia ela não é escrita pela própria pessoa biografada. Eles são relatados por alguém que pesquisou a vida, então ele vai escrever tudo na terceira pessoa, porque ele está falando sobre alguém, ok? Aí a gente vem para a página 56 e tá assim, ó.
Que assunto é foco nas informações selecionadas para a biografia de Malala? Gente, nós já falamos aqui o tempo todo, né? O foco é a luta dela pela educação no país onde morava e especialmente a educação feminina. Então vamos lá, ó. Vamos escrever. A luta dela pela educação no país muito inspiradora a história da Malala para nós, né? No país onde ela morava. Destacando, né, gente? Então vamos pôr aqui a palavra especialmente, tá? Porque aqui é o destaque dela. Especialmente a educação feminina, a educação para as meninas. Certinho, pessoal? Então vamos lá. E por que será que a biografia apresenta esse foco e não outro? Gente, poderia ter vários focos na história da Malala, não tem só isso de vida. Acontece que foi nesse aspecto que ela se destacou. Então é por isso que a biografia apresenta esse foco, tá? Então vamos marcar aqui, ó. Por quê, né? Então vamos lá. Porque é nesse aspecto da educação, principalmente aí das meninas, que Malala se destacou e se tornou mundialmente conhecida, né? E a história dela é, assim, um exemplo para nós, tá? Então eu quero fechar aqui com vocês. A biografia é o relato de pessoas de várias fases da vida de uma outra pessoa, então, e ela pode ser oral, eu posso somente falar, ela pode ser escrita, ela pode ser visual, as imagens, ela pode ser divulgada por meio de livro, de revista, de site, de filme, de vídeo, de fotografia, de texto teatral e tantas outras coisas. E a gente tem que gravar aqui, eu quero fechar essa parte com vocês, sobre autobiografia e biografia, o que nós aprendemos? Primeiro, né, gente, que tanto a autobiografia, que é aquela que você escreve sobre você mesmo, ou a biografia que você vai escrever sobre outra pessoa, elas são fontes de documentação dos fatos vividos. A autobiografia é a história da vida da pessoa relatada por ela mesma, a biografia é relatada por outro. Elas vão mostrar principalmente fatos de destaque da vida de alguém num campo determinado. No caso da Malala aqui foi a questão do estudo. E geralmente os fatos são organizados do mais antigo para o mais novo, ordem cronológica, e podem ser publicados em vários canais, certinho? Até nossa próxima aula. Um beijo da Pro Raquel para você.